Quando um educador reflete num dia como o do índio, é preciso perceber nesse segmento algumas conquistas no âmbito das políticas públicas. E esse educador, ele precisa perceber, ele precisa compreender a história e a cultura afro-brasileira. Ele precisa perceber a história das conquistas indígenas. É preciso compreender a relação étnico-raciais. O livro Casagrande de Senzala, do escritor Gilberto Freire, foi publicado em 1933, reflete bem essa história, né, a história dessa cultura brasileira. O Gilberto Freire, ele faz algumas indagações, né, sobre o que é ser brasileiro, né, o que ele era. Ele se pergunta, né, o que ele era como brasileiro. E ele dizia que todo brasileiro traz na alma e no corpo o sangue do indígena, traz o sangue do negro. Então, quando a gente fala das questões indígenas, num dia do índio, por exemplo, o índio, se for trabalhar a identidade, se a gente for verificar a identidade do índio, ele é um membro, né, de uma comunidade indígena, portanto, ele tem direitos e deveres específicos garantidos na lei federal. No entanto, quando ele resolve lutar, né, por os seus direitos, ou seja, quando ele luta pelas terras, né, pelas terras que são deles, né, afinal de contas, como o primeiro habitante desse país, ele é o primeiro dono das nossas terras. Quando ele procura por uma melhor assistência, a maioria das vezes é massacrado. Então, o que acontece no nosso país é que essa questão indígena, ela precisa de melhores políticas, né? Medidas políticas mais visíveis para que esse povo indígena não necessite abandonar suas terras, não precise mendigar pelas ruas dos centros urbanos, para que ele não precise se misturar com a cultura do branco, né? E viver situações de vulnerabilidade. O brasileiro precisa ter um cuidado com o índio. No passado, nosso país contava com uma maioria significativa de índios. Conforme publicação, existia aqui por volta de 1500 mais de 6 milhões de índios. Hoje, em pleno ano de 2012, provavelmente eles não conseguem habitar 20% do território nacional. E a questão da educação? Quando a gente fala em educação, índio, existe a educação indígena. Educação indígena, a gente sabe que existem órgãos, né, que se preocupam com essa educação do índio. O MEC, por exemplo, ele é um órgão que dá assistência à questão do índio, nas suas produções de livros didáticos, né, na questão do professor ter lá um estudo, uma educação continuada, uma educação inicial, até uma educação superior, né? Então eles têm, por exemplo, a questão da língua deles, né, trabalhada, estudam também o português, o bilíngue, né, tem a questão dessas línguas, né, para ajudar. Eles têm curso, né, que falam sobre os direitos deles, né. Mas embora haja avanços, o que eu penso é que embora haja avanços, há muita coisa ainda a melhorar nesse país.
há muita coisa a fazer. Mas o interessante é que é bacana que as crianças das escolas lembrem do índio, né? Lembrem de comemorar, de homenageá-los. Então os educadores propõem atividades, as crianças, né? As crianças fazem, participam. Né? É um trabalho gratificante na escola Mendes Correia, por exemplo, onde eu atuo. Houve danças, né? Poesias, muita coisa interessante foi feita lá no dia do índio, para não deixar morrer a lembrança desse ser que ele é essencialmente brasileiro e precisa estar integrado na nossa cultura, merecendo respeito, dignidade, né? Então é legal trabalhar, falar sobre esse habitante do nosso país. E viva o índio!